Que a invasão do Napoleão ia mudar completamente a história de Portugal e das suas colônias era até previsível. O que ninguém podia imaginar é que também ia mudar toda a história da Espanha e das suas colônias na América. Vamos lá ver por quê? Quem tem um mínimo do mapa europeu na cabeça percebe que para a França invadir Portugal tem que passar pela Espanha ou ir por mar, mas os mares são ingleses, então nem havia essa possibilidade. Quando Napoleão decide invadir Portugal, ele faz um acordo com a Espanha. A Espanha tinha uma aliança já antiga com a França, tinha uma inimizade, uma certa implicância com a Inglaterra também histórica, que vinha desde o século XVI, com algumas exceções, alguns momentos de aliança, mas de uma maneira geral, a Espanha se aliava à França e Portugal se aliava à Inglaterra. Era assim o dominó ali da Península Ibérica. Então, quando Napoleão resolve invadir Portugal, ele faz um acordo com a Espanha. Olha, minhas tropas vão passar pelo seu território. A Espanha não vê nenhum motivo para recusar, tem uma inimizade, uma rivalidade histórica com Portugal. Inclusive, eles fecham um acordo onde, depois da conquista do Napoleão de Portugal, ninguém imaginava que o Napoleão não conquistaria Portugal, ele cederia um trecho do território português para a Espanha. Tudo parecia muito bem, as tropas francesas passaram pelo território espanhol, só que só uma parte das tropas francesas foram de fato para Portugal e outras ficaram em território espanhol e começaram a dominar, a conquistar algumas cidades, algumas regiões do interior da Espanha. Quando o rei da Espanha percebe o que está acontecendo, já era tarde demais. As tropas francesas estavam dentro do território espanhol, tomando pelas beiradas, digamos assim, o território da Espanha. A pergunta que fica é, por que ele fez isso? Não é muito fácil dizer a razão, nem sabe direito. Em parte é uma razão econômica, porque a Espanha já vinha fazendo algum contrabando com a Inglaterra, furando o famoso bloqueio continental. Se você não lembra o que é ou não sabe, dá uma olhada nas nossas aulas de independência, de vinda da corte para cá, que a gente explica isso muito bem. Mas a França não tinha condições de substituir a Inglaterra como o grande, não só financiador, mas comprador e vendedor da Europa. E aí vários países começaram a furar esse bloqueio em maior ou menor escala. Nem sempre isso tinha a permissão e nem sequer o conhecimento muito claro do governo espanhol. Aliás, o rei da Espanha não parece ter estado envolvido nesse contrabando, mas o fato é que havia um certo contrabando da Espanha com a Inglaterra e foi isso que o Napoleão alegou para invadir a Espanha. Mas talvez não tenha sido só isso. É preciso lembrar que o Napoleão, à medida que ele foi se expandindo pela Europa e tomando os países europeus, sobretudo depois que ele vira imperador, ele vai colocando não só pessoas da sua confiança, mas pessoas da sua família no poder em vários lugares da Europa. E o irmão mais velho dele, um cara de quem ele gostava muito, e ele tinha uma certa admiração, embora ele não fosse lá grandes coisas, não tivesse o ímpeto, nem enfim, o conhecimento militar, nem a cultura do Napoleão, ele tinha um certo amor por esse irmão mais velho, o José Bonaparte, e ele queria dar ao José um reino de tradição, e a Espanha parecia atender esses dois elementos, né? Um estava furando o bloqueio continental, algo que ele não podia permitir, e por outro lado parecia de bom tamanho para o seu queridíssimo irmão. Tem uma história interessante aí, que obviamente, ele não avisa de cara que ele quer colocar o seu irmão mais velho. Quando ele começa a invadir, quando as tropas começam a invadir a Espanha, começa a tomar conta das áreas espanholas, o rei da Espanha, desesperado, tenta fugir, era o Carlos IV, ele tenta fugir, não consegue, a própria elite espanhola impede a fuga e ele acaba sendo obrigado a abdicar. E aí o Napoleão, dizendo que tudo não passava de um grande engano e tal, chama o Carlos para conversar num palácio de Bayonne, que é ali na fronteira entre a França e a Espanha. E o Carlos vai lá, acreditando que talvez de fato se tratasse de um mal-entendido, sem saber, obviamente, que mal-entendido é esse que as tropas francesas não saíam do seu território. Mas a coisa ainda é pior do que ele imagina. Quando ele chega no palácio, ele é tornado refém, ele é preso pelo Napoleão, que depois chama o resto da família do Carlos e prende todo mundo, dizendo que quer apenas conversar, enfim, quer chegar a algum acordo, prende todo mundo nesse palácio, e aí sim revela que o próximo rei da Espanha é o seu irmão. Ou seja, se as coisas foram mal para Portugal, foram muito piores para a Espanha.
A Espanha se vê invadida por tropas francesas e com um novo rei, um francês colocado ali pelo Napoleão. Agora, o que o Napoleão não esperava era a resistência que os espanhóis impuseram a ele. E o que era novo ali não era a resistência em si, mas o tipo de resistência. Não foi uma guerra de tropa contra tropa, como era o comum até esse momento, e na verdade até ao final do século XIX. O que os espanhóis vão fazer é uma resistência que mais tarde vai ser conhecida no século XX como guerrilha. Na verdade, o que você tem são várias milícias organizadas de forma descentralizada que não enfrentam de cara o exército francês, mas fazem pequenas emboscadas contando com o apoio da população. Seja dando informações, seja cuidando de feridos, seja passando alimentos, seja sabotando os franceses de alguma maneira. E esse tipo de reação fez com que o exército francês fosse ficando desesperado. E à medida que ele ia ficando desesperado, ele ia ficando mais violento. E à medida que as tropas francesas ficavam violentas, a população espanhola ingressava com mais força na milícia e reagia com cada vez mais intensidade, formando uma bola de neve sinistra, digamos assim. Quem retratou isso muito bem foi o Goya, um pintor espanhol que era o pintor da corte, um camarada muito interessante. A gente até tem um outro vídeo, se você for lá na parte de História e Arte aqui da plataforma, tem um vídeo sobre o Goya. E ele, enfim, ele tem uma maneira de pensar muito nova, ele é um pintor bastante revolucionário em muitos sentidos, e ele tem duas pinturas. Uma que é um ataque de uma dessas milícias aos franceses, né, detonando com muita violência, com muita agressividade, e os franceses, enfim, sofrendo uma emboscada, e um outro quadro que é o dia seguinte, que é, digamos assim, o troco dos franceses fuzilando uma série de espanhóis não uniformizados, mostrando que se tratava de população civil que se envolveu na milícia ou não, porque nem sempre os franceses tinham certeza de quem estava envolvido ou não. Essa guerra vai durar mais ou menos 4 anos, onde, teoricamente, o irmão José Bonaparte é o rei da Espanha, mas ele nunca teve o controle de fato de todo o território. Sempre em alguma região que ao longo do tempo variou, foi maior, foi menor, esteve na mão de forças rebeldes, digamos assim, que mantinham a luta sempre continuando, né? Se mantinham lutando o tempo todo. O número de tropas que o Napoleão acaba gastando na Espanha é incrível, né? Ele a todo momento tem que mandar novas tropas para a Espanha para ajudar o seu irmão a se manter no poder. Foram, ninguém sabe ao certo, mas talvez 400, 500 mil soldados franceses tenham ido para a Espanha ao longo desses 4 anos. Mais para frente, quando Napoleão estiver completamente derrotado, escrevendo suas memórias, ele vai dizer: essa infeliz guerra na Espanha foi a verdadeira causa da infelicidade da França. Porque ele diz, não que aquela derrota tenha sido o meu ponto final, mas quando eu precisei de mais tropas, depois da guerra com a Rússia, eu poderia ter voltado para a Rússia, ele pensando, mas eu não tinha mais tropas, ou as minhas tropas não tinham mais a mesma qualidade, porque eu tinha gasto, eu tinha usado muita força na Espanha, que era um alvo, no fundo, desimportante. Né? Ele poderia ter deixado para lá, tentado resolver de outra maneira. Ao insistir na Espanha por mais 4 anos, por mais ou menos 4 anos, ele desperdiçou uma energia que fez muita falta depois. Agora, o que isso tem a ver com a independência da América Espanhola, a gente vai ver no próximo vídeo.